Obrigada. Gente, é uma alegria estar recebendo aqui o Rodrigo Bastos e a Montserrat, pessoas que eu conheço da comunidade gestáltica, de tantos congressos, e Rodrigo conheço da época que eu dei aula em Juiz de Fora uma vez, né? Então, na comunidade gestáltica eles são super conhecidos. Então, é um presente para a gente eles estarem podendo estar aqui apresentando a comunidade de arte-terapia, né? O Rodrigo, ele é mestre em ciências sociais, pós-graduado em psicologia clínica e gestalt terapeuta. Ele é membro da ABG também. Ele coordena a pós-graduação em gestalt terapia na Universidade de Santa Úrsula e é professor em várias pós-graduações no Brasil de gestalt terapia. Ele é autor de um livro, gente, que é uma pérola, chama-se O Clown Terapêutico. E da formação de clown terapia e estudos de palhaçaria pela empresa A Arte de Ser Grande. Esse livro dele, O Clown Terapêutico, gente, é um must. É realmente um livro que é uma pérola. A Montserrat, que é a mulher do Rodrigo, Montserrat Gazul Sanglas, ela é graduanda em psicologia pela Universidade de Juiz de Fora, professora de espanhol e catalão, né? Porque ela é de Barcelona. E ela é intérprete simultânea de português, espanhol, catalão. Então, quem precisar de uma intérprete catalão-português ou espanhol-português, aí está uma boa referência. É professora de teatro terapêutico e estudos clownescos. Ela é sócia, junto com o Rodrigo, da Arte de Ser Grande, dessa empresa, onde é produtora dos cursos, workshops e oficinas em Gestalt. Ela tem estudos de máscara com Javier Vilena, em Barcelona, estudos de práticas em palhaçarias, influenciados pela pedagogia de Jacques Lecoq e Philippe Gaulier. Acho que é isso, acho que eu pronunciei certinho, né? Mas os dois juntos, assim, vocês se preparem para uma experiência sublime, porque eles são maravilhosos. Prestem atenção em como é que vocês estão se sentindo agora, né? Feche os olhos um pouquinho, percebam como que vocês estão se sentindo agora para comparar como vocês vão se sentir depois. Rodrigo Montse, com vocês. Bem-vindos. Gratidão. É isso aí. Selma apresentou, né, um currículo, fala sobre as coisas que a gente vem aprendendo na vida, né? Aprendendo no tempo e colocando uma bagagem no lombo. E cada vez mais que eu percebo que esse currículo aumenta, porque aumenta pela passagem do tempo, mais eu percebo que nada disso adianta se você não fizer com energia, com conexão, com afeto. Simplesmente ter um currículo pesado no lombo não adianta muita coisa. Porque pessoas têm currículos pesados e às vezes não têm conexão. Então a gente vem aqui hoje falar de conexão. Talvez seja só isso que a gente veio falar. A gente espera conectar com vocês aqui hoje um pouco. Porque chega aquela pessoa, um belo dia, na sala de trabalho, aos 70 e tantos anos, dizendo da viuvez, dizendo da solidão, dizendo que não via mais sentido em ter um destino. Era uma dançarina que não dançava mais. E para que serve uma dançarina que não dança mais? Segundo ela, para nada. Então, contando sua história, conta que conheceu o seu parceiro de dança aos 14 anos. E aos 14 anos, descobre também o primeiro e único grande amor da sua vida. O primeiro e único homem que dançou e a encantou por muitas décadas. E foram várias danças de salões, e foram vários encontros de dança, e foram várias parcerias banhadas a música e amor. Mas um dia,
como se deve ser, um se foi. Ele se foi. Ele partiu. E ela se recolheu a um espaço do não saber, do não ter. Até que, vindo fazer um trabalho, contou essa história. Nesse momento, o palhaço que eu sou perguntou para mim mesmo: o que eu posso fazer por essa história? O que eu posso fazer para me conectar a esta situação? Perguntar o que está sentindo, perguntar o que quer fazer, não merecia perguntas. Não mereciam perguntas. Então eu fiz a única pergunta que cabia a mim fazer. Dançar é difícil? E ela falou: não, meu filho, dançar é super fácil. Ah, tá. Mas um cara gordo e duro como eu aprende a dançar alguma coisa? E ela disse: claro, filho, qualquer pessoa aprende a dançar. Ah, tá. A senhora me ensina um passo de dança? Ah, eu não sei fazer isso não. Então, tem muito tempo que eu não danço, eu não tenho mais vontade de dançar. Aí eu sabia, é melhor desistir de mim mesmo, porque eu sou muito burro, gordo e duro. Ela: não, meu filho, dá para aprender. Eu falei: não, deixa para lá. Não, meu filho, então eu vou ensinar. Ela resolveu ensinar um passinho de dança. Qual é a primeira dança que você aprende numa dança? Ah, um bolero, meu filho. Mas é difícil? Não, é fácil, olha só. É 2 para lá, 2 para cá. E ela pega na minha mão e dá 2 para lá, 2 para cá, 2 para lá, 2 para cá. E eu falo assim: eu tenho uma música aqui, pode pôr? Ah, você tem música? Óbvio. Coloquei uma música. E aí, 2 para lá, 2 para cá, eu aprendi meus primeiros passos de bolero. No encontro seguinte, o que ela chegou? Com um novo passo que ela não tinha me ensinado. E no seguinte, a mesma coisa. E estava espetacular, porque ela estava encontrando, me pagando e estava me ensinando uma coisa. Não tem nada melhor do que isso. A arte-terapia estava sendo minha. Eu que estava aprendendo. E dança uma vez, dança 2 vezes, e dança por semanas, por meses. E a brincadeira, porque a dança é uma brincadeira, porque a arte é um ato do brincar, tem efeitos colaterais. Toda brincadeira tem efeito colateral, aprendam isso. E tendo um efeito colateral bem complexo, ela descobriu que na esquina da rua que ela morava tinha um bailinho aos domingos e ela resolveu ir lá só olhar, porque dançar ela não dançava mais. E ela foi, assentou na cadeirinha e ficou se divertindo vendo aqueles casais dançando, encantada, mas aquilo já não era mais para ela, porque afinal de contas ela só foi olhar. De repente, um senhor muito distinto, segundo ela, chega e oferece a mão. E ela treme porque ela foi educada a não negar um convite para dançar desde criança. Não se nega um convite para dançar, é feio. E ela foi obrigada a levantar e dançar com aquele senhor distinto. Que coisa complicada. Mas não é que ela gostou? Foi para casa, feliz da vida, me encontrou na semana seguinte, resolveu não me ensinar a dançar porque tinha coisa para falar comigo. Que saco, perdi minha professora. Queria conversar sobre o final de semana. Aí aceitei, fazer o quê? E ela falou que ela tinha dançado com um senhor muito distinto, mas que tinha sido só aquela vez, que ela não ia voltar mais no baile. Claro que 2 semanas depois ela voltou. E quem estava lá? O dito senhor distinto. Que esticou a mão de novo e não se nega um convite para dançar. E dançou mais um baile, 2 e 3 e 4 e foi dançar. Mas toda brincadeira tem um efeito colateral. Guardem isso. E o efeito colateral da brincadeira de dançar é que um dia eles começaram a paquerar. E da paquera veio o namoro. E do namoro um casamento. E novamente estava formado um par de dança, dando sequência a uma coisa que se chama vida. E é dessa forma que eu abro o nosso encontro de hoje, falando da possibilidade da arte para gerar encontros, para gerar conexão, para gerar vida.
Eu sou o Rodrigo Bastos, eu sou psicólogo e sou palhaço. Rodrigo, se apresenta só com uma coisa. Boa tarde, eu sou o Rodrigo Bastos, palhaço. E você? Fica difícil se apresentar depois dela, e não é? Tem que ser o contrário, eu começo e depois você vem. Eu sou Montserrat, eu sou parceira nessas aventuras todas. Minha bagagem é um pouco diferente. Minha bagagem na arte começa talvez pelo teatro, mas acho que minha maior bagagem começa aos 19 anos, quando eu deixo minha terra e eu vou morar num país onde eu não falava nem o idioma, que é a Inglaterra, né? Eu sou de Barcelona e eu fui morar na Inglaterra. E de lá, depois eu fui para a Itália, fui para os Estados Unidos, fui para o México, e foi um tempo de um roda-roda que me trouxe entender que... Trouxe até a mim. Trouxe até ela. Que me trouxe entender que todas as verdades, aquelas verdades mais certas, só são certas para mim, porque o teu vizinho não entende assim. E acho que isso é uma das coisas mais bonitas que eu aprendi, né? E que ficou tatuado. Não é uma coisa que você aprende teoricamente, você aprende na vida. E depois desses países, cheguei aqui no Brasil e encontrei com esse moço que me encantou e me convidou para trabalhar. Bem, primeiro me convidou para trabalhar, depois me encantou. Há dúvida sobre isso, mas vamos lá. Hoje a gente veio falar sobre a arte do clown em processos terapêuticos, ou seja, a gente veio falar sobre como é que um palhaço, ou dois palhaços, ou vários palhaços, tocam terapeuticamente o outro. Vamos tentar dar uma pincelada nisso, trazer um pouco dessa arte para que vocês possam compreender um pouco como nós usamos e como algumas pessoas no mundo trabalham com essa arte de uma maneira terapêutica. Né? Primeiramente, eu estou falando de clown, ou seja, eu estou falando de palhaço. Qual palhaço eu estou falando? O que é o tal do palhaço? O palhaço, ele não é simplesmente aquele que usa o nariz vermelho, pois Charlie Chaplin é um palhaço, por exemplo. Pois os Trapalhões, esses brasileiros que fazem comédia, eles são palhaços, já faleceram. 2, né? Tem mais 2. O Jerry Lewis, vocês conhecem, né? O Gordo e o Magro, eles não têm nariz vermelho, mas eles são palhaços. E os palhaços de circo, de nariz vermelho, são palhaços, né? Enfim, quem é o palhaço, afinal de contas? O palhaço é aquele que cai, que tomba, que toma torta na cara, que tropeça, que desequilibra. Ou seja, o palhaço é aquele que se dá mal, porque quando ele se dá mal, o público ri dele. Que coisa esquisita. O palhaço precisa se dar mal para que a pessoa se conecte a ele pelo estado da graça. Então o palhaço tomba, cai, se machuca, assenta na cadeira e se derruba no chão para que receba o amor do seu público. Agora, o palhaço ele tem uma característica fantástica. Porque ele cai, tomba, se dá mal, vai para o chão, toma torta na cara, mas no final ele está de pé e está sendo aplaudido por todos. Ou seja, ele sai do estado do tombo para o estado do em pé, ou seja, um estado de superação. Ele se machuca, ele é vaiado, ele é ridicularizado, mas ele sempre termina o show em pé com aplauso. Ele não é um super-herói, ele é um anti-herói. Porque ele não ganha pelo mérito de fazer muito. Às vezes ele faz pouco ou nada. Ele não ganha pelo mérito de equilibrar algo na mão. Ele ganha pelo mérito de desequilibrar e cair com tudo. Então ele é muito o quê? Humano. Porque nós somos o sinônimo do desequilíbrio, da perda, dos fracassos, dos tombos. Tombos esses que fazem com que a gente às vezes quebre a cara. E toda vez que nós quebramos a cara, ou muitas vezes quando quebramos a cara, quebramos o nariz. E quando se quebra o nariz, o que acontece, gente? Sangra. Então o nariz vermelho do palhaço simboliza o nariz quebrado na cara do chão. Muitas vezes acham que é um enfeitinho, mas não, é o simbolismo de um nariz da cara no chão, das madrugadas de trabalho e bebedeira, ou seja, é o nariz do sofrimento, o nariz da batalha. Então, a gente está falando desse personagem, nós utilizamos esse personagem para poder fazer o nosso trabalho. Não é isso?
E quando a gente estuda a arte do clown, ele não é um ator, né? Os atores, eles pegam atributos de outros e apresentam. O clown não. O clown, na verdade, é ele mesmo. Ele passa quem ele é por uma lente de aumento. Então, se eu sou preguiçoso, eu vou ser muito preguiçoso. Se eu sou chorão, eu vou ser muito chorão. Tudo que eu tenho, eu vou passar por uma lente de aumento e eu vou revelar para os outros. Eu vou mostrar a minha verdade para os outros. Então, o clown, ele não interpreta, ele não aprende como se comportar. Ele só revela aquele que ele é, só que um pouquinho exagerado, né? Um pouco usando os arquétipos. Mas, no fim e ao cabo, é ele mesmo. E aí, para eu acessar esse clown em mim, já que ele não é um ator, eu não vou configurar nenhum papel nem tentar imitar ninguém. Eu vou imitar a mim mesmo no meu exagero. Qual é o melhor caminho para eu achar os meus processos de exagero e os meus processos reais? Buscar a criança que eu era. A criança que eu era, birrenta, medrosa. Rodrigo, você está falando de mim? Não, estou falando de mim. Eu era birrento, eu era medroso. Eu fazia biquinho, ficava meia hora com biquinho, uma hora com biquinho. Se fosse necessário, pegava coisa o dia inteiro de biquinho. Muitas vezes perdia, mas eu adorava fazer um dia inteiro de biquinho. Até hoje. Né? Até hoje, exatamente. Né? Era guloso, não mudou. Adorava brincar. E toda vez que recebia um grito bem forte, bem dado, me mijava todo. De tanto medo que eu tinha dos gritos. Então, bastava com que os gritos acontecessem na minha infância que eu começava a me mijar todo e não conseguia conter a urina. E isso era uma coisa muito difícil para mim. Então, esse era... eu era também um garoto vingativo, muito mal. Quando as pessoas faziam uma maldade comigo e elas viravam de costas, eu fazia língua para elas, para me vingar. E eu me sentia todo poderoso. Esse era o Rodrigo, com 5, 6, 7 anos de idade. É esse Rodrigo que eu acessei e fiz contato e comecei a namorar e buscar lá de trás para poder gerar o meu palhaço, mas para compreender que hoje adulto eu carrego um monte daquelas características disfarçadas de muitas outras coisas. E esse acesso e essa conexão me trouxe algumas coisas muito ricas para o ser humano adulto que eu sou hoje. Então, o palhaço, o clown, é aquele que carrega em si o espírito da sua própria criança. Não se tornar criança, e sim trazer de volta o retorno desse espírito. Uhum. Porque a criança, ela ainda guarda a espontaneidade. A criança e criatividade vêm da mesma origem, né? Então, a criança ainda testa, experimenta, ousa. E nós vamos perdendo isso no caminho. Então, ao recuperar esse espírito de criança, recuperamos essa oportunidade de ousar, de tentar, de experimentar, de se apaixonar por aquilo que é diferente, se encantar por aquilo que é diferente. Essa é outra das características do palhaço, né? De ele se encantar. A gente pratica o estado de encantamento. A gente procura o estado de encantamento, de achar aquilo que é bonito, né? E o bonito não é só naquela estética que a gente entende, senão ver aquilo que faz daquela coisa diferente, especial. Uma formiga pode ser bonita, né? Uma cortina pode ser bonita. Um queijo mofado pode ser lindo quando você fica olhando por que aqueles mofos estão nascendo. E as crianças se encantam por isso. E nós achamos que isso não tem mais valor, porque não aporta nada ao nosso pragmatismo diário. Então, o palhaço nos ensina a poder nos encantar por aquilo que tem de único e especial em cada uma das coisas. E isso requer presença, que é um dos outros exercícios que a gente faz no palhaço, o estado de presença. Porque só quando eu estou realmente presente, eu consigo me encantar, eu consigo criar com aquilo que é me ofertado. Se eu não estiver presente, eu vou só repetir mecanicamente. Então, muitos dos exercícios dos palhaços no início, ainda que pareça piada, é ficar no estado de presente. É respiração, é
vivi o aqui ou agora, né? A Selma pediu, para quem não estava aqui, no começo do nosso encontro, gente, feche os olhos um pouquinho e sintam como vocês estão, ou seja, entrem em estado de presença e no final façam a mesma coisa, poder ver essas diferenciações, porque é isso, esse estado de presentificação, de estar aqui agora, de estar em contato com essa luz no nosso rosto, com esse monte de pessoas aqui, com a roupa nova que eu coloquei, como eu me sinto, isso é uma coisa que a criança faz isso super bem. A criança se conecta o tempo todo com isso, ela percebe o ar, ela percebe o brinquedo. Ela é tão boa de conexão que os brinquedos de plástico dela são vivos, não são mortos. Ela se comunica de fato com aqueles brinquedos. E os brinquedos de fato se comunicam com ela. Tem uma relação de sentimentos. Né? Outro dia estava o Davi no quarto dele e a Montserrat falou, Davi, estou precisando de você aqui. Aí ele falou, é muito importante, mãe? Ele tem 10 anos. Aí ela, Davi, estou precisando de você aqui. Mãe, é muito importante? Davi, o que você está fazendo? O que você está fazendo é muito importante? Sim, mãe. O que você está fazendo, meu filho? Eu estou brincando. Aí ela perou e não chamou ele mais. Ele estava fazendo algo muito importante. Ele estava brincando. Ele estava no estado de presença da montagem das coisas dele, da conexão das coisas dele. Então, acreditando que a criança é um poder supremo de conexão, de criar, de modificar situações, de alterar espaços, nossos estudos, acreditamos que trazer um tanto dessa energia da criança para o adulto possa ser uma grande solução para muitos dos nossos problemas, para muitas das nossas desconexões, medos, dificuldades. Porque a gente vive com dificuldade, com medo, com desconexão, tendo que resolver um problema sem saber como. E a criança, mesmo que de forma muito simples ou diferente, cria soluções para os problemas dela. Até, claro, a gente acabar matando essa criança e etc, etc. A gente faz isso também, né? A gente vai sendo cortado essa criança, vira um picadinho, e depois que ela está bem picada e batida no liquidificador, ela vira o quê? Um adulto. A criança é isso, né? Ela morre para nascer o adulto. Infelizmente, é isso. É diferente da lagarta que vira borboleta, né? A gente nasce borboleta e tem se torna lagarta no final da vida. É a vida e é infelizmente assim que é. Então essa conexão faz com que nós percebamos que trazer essa criança de volta para o adulto é muito importante. A via pelo qual que a gente não tinha. E foi através das oficinas do palhaço que a gente descobriu que conectando com o palhaço, a gente tinha uma ponte para conectar com a nossa criança. O palhaço seria essa ponte. Ele age muito parecido com a criança. Ele está em cima de um palco e ele tropeça, e quando ele tropeça, ele olha para vocês e fala assim, vocês viram? Ó, olha lá, tropecei. Isso é a energia da criança. Isso é a energia do palhaço. E é essa conexão que nos faz ter a capacidade criativa morta no crescer. É mais ou menos por aí. Dessa parte mais alguma coisa? Assim, outra coisa muito importante no estudo do clown, o clown é uma figura da performance, né? E como todo ator, como todo dançarino, como qualquer figura que é performática, ele só existe quando o outro está olhando. O clown precisa do outro, precisa do olhar do outro para ele estar no mundo. E a diferença dos artistas, atores, que colocam na quarta parede, não existe no mundo do circo, não existe no mundo do palhaço. O que existe é uma conexão. Como ele diz, quando o palhaço tropeça, o que ele faz? Ele olha para o público e ele mostra que ele tropeçou. A forma de se relacionar no mundo do palhaço é essa. Ele sempre compartilha tudo o que acontece com o público. Né? Ele sempre se chama triangulação, né? Você olha e você compartilha com o outro. Isso faz que o palhaço, na sua construção, ele vire um especialista em conexão. Tocou aqui o interfone, mas ele já volta. Um especialista em conexões. Então, só um pouquinho, tá tudo bem? Não é nada não, eles só queriam fazer uma pesquisa com a gente agora, tá na hora de fazer uma pesquisa. Então eles viram um especialista em conexões, ele vira um especialista em como fazer esse contato com o outro, como transmitir, como se comunicar, e não só com as palavras, porque as palavras não chegam muitas vezes com o palhaço, né? Então como o olhar, como o corpo pode expressar, mas também como pode compreender o que o outro está me dizendo.
e como eu encontro um espaço no meio, né? Isso é muito interessante, né? E essa conexão do palhaço com o público do palhaço é feita através de quê? Da verdade, da exposição. Então ele exercita a verdade. Ele exercita falar assim, eu não gosto disso. Eu não gosto de você. Gente, ó, olha o tamanho da minha barriga, ela tá crescendo pra caramba. Ela era menor antes, agora ela tá grande, grande. Olha só o tamanho da minha barriga. Lá, meu cabelo tá indo embora. Então, o palhaço ele mostra, ele revela, ele é franco, ele é verdadeiro. E ele faz disso, então, um processo de aceitação de quem se é, que é uma das coisas mais belas. Aceitar quem se é. E isso é um ato rebelde. Porque nós vivemos numa sociedade que a gente tem que aceitar o que nos é dito para ser. Aceitar quem se é, por mais que pareça absurdo, é um ato de rebeldia. Isso é muito engraçado. Porque nesse momento que eu aceito quem eu sou, eu vou para a praia tão feliz porque eu tenho a maior barriga da praia. Ninguém tem a barriga tão bonita quanto a minha. Porque minha filha ama minha barriga. Porque minha mulher ama minha barriga. Então ela é muito fantástica. Mas me disseram durante décadas da minha juventude, e até há 12, 13 anos atrás, que eu era um gordo feio e escroto. E eu acreditei. Então eu era quem? O gordo feio e escroto. E de repente, o palhaço me diz, que barrigão bonito. Quem gosta da sua barriga, Rodrigo? Ninguém. Rodrigo, quem gosta da sua barriga, Rodrigo? Minha filha ama, minha sobrinha ama, minha esposa ama. Meus amigos amam. É engraçado, as pessoas que eu mais amo no mundo amam quem eu sou e amam minha barriga. Então tem alguma coisa equivocada aqui. Eu não sou um gordo escroto. Eu sou alguma coisa legal. Se as pessoas mais importantes para mim me amam, tem alguma coisa equivocada no que disseram comigo. Porque quem está dizendo que eu sou feio, esquisito, ridículo, nem me conhece, nem me ama. E nesse momento, o palhaço muda a minha vida, muda a minha história. E não é diferente com a história da Montserrat. Uhum. Quando nós fazemos conexão com essa verdade e com esse estado de vulnerabilidade que é se expor para o mundo como se é. E com essa potência que o clã traz, de ampliar a nossa forma de ser, né? O clã, você falou, é rebelde, né? O palhaço é rebelde. Assim, traz nele ele não se deixa oprimir. Mas também, muitas vezes, ele não luta de cara. Então, ele nos ensina novos caminhos para expandir as nossas possibilidades. Ele é muito legal. É como um arquetipo que quebra os limites. Ele é necessário, né? Ele ele tem uma própria ética. Então, ele não é que não tem ética, ele tem a ética dele. Isso que ele acha certo, né? Por exemplo, o Rodrigo falou, você é o quê? É vingativo, né? Ele é muito mal, vingativo. Mas ele não faz maldades com todos, só com quem trata ele mal. Aí virou as costas, o metalinho mesmo. Mas ele também é medroso, né? Vingativo não significa bater em quem te bateu, não. Eu não sou burro, eu sou vingativo, é diferente. Então, o palhaço te permite você se revelar, né? Permite você ir atrás. O palhaço não aceita as opressões, mas acha novas formas para sair dos caminhos. Então, o Gordo e o Magro são grandes exemplos, né? Mr. Bean é grandes exemplos disso, né? As duplas de palhaço, eles costumam trabalhar com um palhaço que sempre é mais, entre aspas, esperto que o outro. São sempre dois idiotas. Dois palhaços são dois idiotas. Só que um se acha super esperto. E um é o tolo. E o esperto fica tentando passar a perna no tolo para mostrar essa coisa humana do opressor oprimido, do forte, do fraco, do bem e do mal. Nós temos uma cena que nós vamos passar para vocês aqui agora, vamos preparar o vídeo para poder passar, que fala exatamente isso. Por sinal, nessa cena, eu sou o palhaço esperto. Ela que é a boba. Então, se eu sou esperto é porque o mundo tá mal. Porque eu sou tão tolo que não tem nem jeito. Mas nesse caso, o palhaço meu, que é o Mirabel, é um esperto que vai passar a perna nessa mulher. Isso é tão engraçado que nos mostra porque o Rodrigo, na outra companhia que ele trabalhava antes, ele era o palhaço bobo. Só que quando encontrou com o meu palhaço, que é mais bobo ainda, ele passou a ser o palhaço esperto.
Então é tudo questão de referências, né? Às vezes a gente é opressor, mas às vezes é oprimido, mas às vezes ainda oprime outro que é menos que nós. Na né? linguagem do palhaço, nós chamamos o palhaço dito esperto de Branco e o palhaço dito bobo de Augusto. Então, aqui agora, na cena que vocês vão ver, ela é a palhaça Augusta e eu sou o palhaço branco. Só que na caravana mescla de palhaços que eu trabalhei, eu era um palhaço branco. Enquanto uma moça que está aqui assistindo, inclusive a nossa aula, Luciana Vitória, era a palhaça Augusta. Ela é que era mais esperta que eu. Então, isso é muito engraçado, esse jogo. Né? E vamos lá. Então, vamos ver essa cena de Branco e Augusto. Motosserra! Tudo bem, Motosserra? Nossa, que bonito! É seu coelhinho? Que bonito. Olha, tem um filhotinho junto! Aí eu posso ver? Posso brincar com ele? Pode? Aqui, coelhinho Miraléu. Ó, Motosserra, sabia que você está adelante do maior mágico do planeta? Cadê? Onde Miraléu? Cadê? Motosserra, Oh, Motosserra, o quê? se eu disse pra você que você está adelante, de frente para o maior mágico do mundo sou eu, Motosserra. Não sabia. Todo mal, aluno. Tipo no nível de um David Copperfield. Conhece David Copperfield? Não conheço. Motosserra. Não tem jeito, né? Você é uma pessoa de pouca ignorância. E as pessoas de pouca ignorância não têm ignorância. E você precisa de adquirir um pouco mais de ignorância para poder ter a cultura, entendeu? E você não entende que essas questões são muito ignorantes para quem não tem cultura como você. Então você não sabe que é David Copperfield, um dos maiores mágicos do mundo, que faz sumir as coisas. E a questão aqui é que nós vamos fazer desaparecer o seu coelhinho com a mágica. Você é tranquilo, é só uma mágica, nada passa de um truque, uma coisa simples, a mágica vai desaparecer e reaparecer, como toda mágica, você sabe como funciona, já tá aqui meu equipamento de trabalho, o meu isso. E você coloca então, por favor, o coelho na outra mão, por gentileza, Motosserra. Segura, pode segurar na sua mão, eu não quero causar nenhum dano ao seu equipamento, ao seu brinquedinho. Pode ser, tira a outra mão pra lá, por favor, Motosserra. Eu vou descobrir o coelhinho. Aí eu vou... Ele tá aí, Motosserra. Você sabe que ele tá aí. Você não largou o coelhinho, Motosserra. Eu podia... Ó. Tá aqui. Claro, Motosserra. A primeira vez da mágica é só pra causar uma tensão no público que está assistindo. Na segunda vez que o coelhinho desaparece de fato. Mas ele volta, né? Claro, sempre volta. Sempre. A mágica sempre reaparece. Tá aqui. Ô, Mirabel, você não era na segunda vez um mágico? Motosserra... Vamos tentar de uma outra forma. Faça o seguinte. Vamos colocar ele aqui na minha mão. Por favor, Motosserra. Fica tranquilo. Abaixa sua mão. Isso. Não, melhor. Pode colocar o paninho aqui. Eu? Eu que sou uma mágica. Você quer a mágica, Motosserra? Que legal. E que sou uma mágica. Isso, Motosserra. Pronto, agora fique por aí que você é a mágica. Isso. Alekazam, vê se ele tá aqui, ó. Vê. Ele tá. Alekazam, Samba, some e coelhinho, vou ganhar um coelhinho, mágica, David Copperfield, Alekazam e Leperum. Eu fiz, subiu a mágica. Agora pode voltar, Mirabel? Vou voltar. Tranquilo, lenço. Cobre aqui, por favor, Motosserra. Você é a mágica agora. É você que vai fazer reaparecer, Motosserra. Você. Eu não sou mágica. Não, mas por favor, vamos lá, Motosserra. Prove que você tem essa capacidade. Vamos lá? Só puxar o lenço. Coelho. Motosserra, da primeira vez sempre falha, lembra que eu te expliquei? Da primeira vez é só pra causar tensão no público. Faz você, Mirabel. Não, pode fazer você mesmo, Motosserra. Vamos lá, pode descobrir, por favor. Vamos lá, Motosserra. Motosserra, se você não acreditar, não vai acontecer. Vamos lá? Motosserra. Você ainda tem que treinar muitos e muitos tempos de mágica. É muito amadora a sua mágica, Motosserra. Enquanto você não souber realmente concentrar, o coelhinho não voltará e ele vai ficar vivendo no universo dos coelhinhos sumidos pela mágica. Infelizmente, Motosserra, eu queria muito te ajudar, mas não vai ser possível. O coelhinho agora mora no mundo dos esquecidos da mágica.
Então isso, motosserra. Culpa minha, Mirabel. Fui, motosserra, você não tá sabendo fazer concentração, mas um dia você consegue, motosserra, eu tenho certeza. Gente, é isso, muito obrigado pela mágica de hoje. Eu tenho que ir agora, motosserra. Valeu, tchau, falou, até, tchau, até logo. Motosserra, oi, motosserra, tudo bem? Oi, Mirabel. Tudo bem? Eu Oi. tenho que te fazer uma pergunta e preciso que você seja bastante franca comigo. Você foi em casa hoje pela manhã? Não. Motosserra, preste atenção nessa pergunta. Eu comprei um coelhinho outro dia, muito fofinho e bonitinho. E de repente, eu fui olhar hoje pela manhã e ele tinha desaparecido e eu não fiz nenhuma mágica para desaparecer o meu coelhinho. É um coelhinho como aquele que sumiu meu? Era exatamente como aquele. Eu achei um na loja igual o seu, comprei e ele não está mais em casa. Sim, não. Sim, não. Motosserra, você está falando a verdade, Motosserra. Eu tô falando a verdade, sim. Motosserra, meu coelhinho desapareceu. É, o meu também. Tá. A gente deve estar no mundo dos coelhos desaparecidos, Mirabel. Eu sei, eu conheço bem esse mundo. Tudo bem, Motosserra. O meu também tá lá. Deixa pra lá. Depois a gente conversa com calma sobre isso, porque eu não quero também arranjar polêmicas na frente de nossos públicos. Isso, essa é uma das brincadeiras que a gente faz. A gente, na quarentena, né? A gente trabalha muito, mas a gente fica em casa o tempo todo, então a gente fica brincando. E a gente já brincou muito de palhaço, de motosserra, de Mirabel. Eu acho que essa é uma das formas nos nossos adultos que a gente pôde trazer a nossa criança. Então a gente brinca muito aqui em casa. A gente brinca com as crianças, né? Com os meus enteados, com os filhos do Montserrat. E a gente brinca também nós, igual criança, porque essa separação cada vez mais ela tá sumida. Então a gente brinca, e brincar é muito bom. E a gente brinca, brincadeira, leve, solta, desregrada, à vontade. Coloca a câmera às vezes para filmar igual fizemos isso. Esse não foi uma cena, ela não teve uma estrutura, ela não foi planejada. Isso aconteceu por improviso. Então a gente começou a filmar e aconteceu isso. Ou seja, olha só quanta coisa, quem assistiu, quem viu, que legal, super criativo. A cena foi acontecendo, foi desenvolvendo com um encadeamento muito legal. Depois tem o vídeo 2 anos de ela me dar o troco e rouba de volta o coelho dela. Então nada disso foi programado, ou seja, não é um teatro. É uma brincadeira de improviso que a gente faz sempre. Toda semana a gente faz algumas brincadeiras de improviso. Isso é uma das partes dos exercícios dos clowns, de inventar moda, inventar brincadeiras, inventar, criar, né? Uhum. Como na vida, né? Porque a gente precisa criar diariamente para afrontar tudo isso que nos acontece. Então, que tal ter um espaço seguro para poder fazer isso, para poder testar? Isso nos facilita, né? Que a gente possa encarar o dia a dia de uma forma mais livre. E possamos nos expressar. A gente trouxe esse pedaço de... É a primeira vez que a gente mostra isso numa palestra, mas a gente quis trazer, porque a gente fica falando, o clã serve pra você não sei o quê, o clã serve pra você não sei quantos, e a gente queria falar sobre nós, queria mostrar sobre nós, sobre algumas coisas que a gente mostra e revela no nosso clã. Como, por exemplo, eu sempre fui na grande despenteada, né? Desde criança, não conseguia. Minha mãe passava aquele gel assim pra ir na festinha e 2 minutos depois já tava o cabelinho assim. Então, sempre foi assim como um karma meu, né? A despenteada, por mais que foi no salão, ela vai ser despenteada. E de repente esse despenteado meu vira grande potência, porque todo mundo ama aquele cabelo da motosserra que fica daquele tamanho, que parece um algodão doce, né? Uhum. E o mesmo com a barriga do Rodrigo, né? Ele ainda tava assim bem decente aqui, porque a Lu sabe que ele usa umas blusinhas bem apertadinhas que não entram nem em mim sequer, nem sei como ele consegue. E aí aquela barriga valoriza, né? E as crianças ficam loucas, assim. E se a blusinha fica um pouquinho curtinha, que dá pra ver a barriguinha por baixo, aí que todo mundo fica se escandalizado. Então, como as coisas que a gente sempre escondeu viraram potências. E se um cabelo pode virar potência,
por que também não pode virar potência aquela timidez ou aquela insegurança ou aquele não possibilidade de dizer não, ou com uma motosserra que ela se encanta por qualquer coisa, ela acredita em qualquer coisa. Vocês perceberam? Eu sou mago. É um mago, que legal, né? Qualquer história que eu contar, acredita. E para vocês entenderem melhor a viagem que é essa conexão com o clown, com um elemento terapêutico, o Rodrigo, antes do clown, aos 20 e poucos anos de idade, foi brincar de ser professor e brincar de ser palestrante. Só que eu tinha uma característica que me acompanha até hoje, que é esquecer o que está falando. Eu esqueço o que eu estou falando. Mas eu esqueço de não saber onde eu estava. E isso, aos 20 e poucos anos de idade, é extremamente humilhante. Porque você se sente incompetente, você se sente incapaz, você se sente um idiota, você se sente um ridículo, e você começa a falar assim, eu não sirvo para dar aula, eu não sirvo para fazer palestra, só quero o meu sonho. Quando o palhaço chega e começa a fazer parte da minha vida, e eu começo a expor quem eu sou, e uma palhaça linda uma vez virou para mim, e eu falei que meu sonho era dar aula e ser palestrante, ela falou, mas por que você não faz isso? Porque eu não consigo, minha cabeça é muito ruim, eu pego um tema, eu mudo para outro, eu estou falando uma coisa, eu passo para outra. Ela falou, mas esse é você. E aí eu comecei a entender uns elementos fantásticos. E comecei a dar palestra e dar aula. E aí, no meio da minha aula, no meio da minha palestra, eu estava falando um assunto super importante e de repente vem uma borboletinha voando na minha mente e eu esqueço o que eu estou falando. E aí, quando eu esqueço o que eu estou falando, já palhaço, eu falo assim, gente, eu esqueci totalmente o que eu estava falando. O que eu estava falando mesmo? Aí isso acontece, o público vira para mim, tá falando disso, eu falo, e eu continuo falando. E a vida continua normal. Só que antes isso era humilhante. E agora isso é uma comédia. Então, as pessoas que me conhecem sabem que eu esqueço no meio que eu estou falando. Isso não é um problema, isso é um ato de comédia. E eu posso ser quem eu sou. Virei professor, virei palestrante, se esquecendo as coisas no meio do caminho. Isso é maravilhoso. Isso é tão engraçado porque eu, que sou concentrada, né? Eu fico maravilhada com essa característica que ele sempre achou que era péssima, né? Porque ele se desconcentra porque ele é capaz de pegar tudo que aparece de novo naquele instante. E eu, enquanto concentrada, eu perco coisas que vão aparecendo na minha frente. Então, como às vezes a gente não vê o que tem de bonito as nossas coisas. Só repara aquilo que a gente não consegue fazer, mas não todas as oportunidades que nos dá. E o clown nos ensina a aproveitar essas oportunidades, né? É você testar ao máximo aquela coisa que te incomoda para você ver como que surge disso. Pegamos um monte de exercício das oficinas de palhaço. Viajamos pelo Brasil e pelo mundo colhendo material. Fizemos curso, estudamos, pesquisamos, viramos um monte de jogos, experimentamos tudo em nós e colocamos toda essa experiência debaixo dela, como pano de fundo, como base, a experiência que a gente já tinha na Gestalt terapia. Então, nós pegamos todos esses exercícios, todos esses jogos de palhaço, todas essas coisas, colocamos como pano de fundo a Gestalt, ou seja, um processo terapêutico que nos endossou a fazer esses jogos de uma maneira terapêutica para auxiliar as pessoas a se transformar de alguma forma, a repensar a vida. E a partir daí surge então o clown terapêutico, que é uma metodologia que a gente usa de tratamento, um processo arte-terapêutico, só que baseado no jogo do clown, onde a gente consegue buscar, explorar potências desacreditares. Desacreditares é uma palavra que eu acabei de inventar, eu acho, mas é bonita, desacreditares. Né? E essas coisas todas que nós temos, às vezes, medo de fazer contato, na clown terapia, com esses exercícios, esses jogos, eles vão acontecendo. Eles são feitos de diversas maneiras, né? Uhum. E aí, em cada trabalho, a gente procura coisas diferentes. A gente faz workshops, faz imersões, a gente tem uma formação. E a gente trabalha em empresas, consultórios, grupos. E cada lugar dá preferências para certas coisas. Uhum. Nós somos apaixonados pelas imersões. Devemos confessar, porque acreditamos que nessa convivência, nesse calor,
o aprendizado é muito mais profundo, né? Vamos por umas camadas. Pode ir. Samuel levantou a mão? Eu levantei. Não, eu só queria dizer para vocês, são 10 para as 4. E talvez vocês pudessem fazer uma vivência com a gente. Isso, vamos fazer Vamos agora. fazer agora. Então, viu o que eu tava falando? Você estava falando que vamos fazer uma vivência e eu estava falando 2 dimensões. Tá, então é isso. A gente tem a paixão por esse trabalho imersivo de consultório e no universo online ele também é possível. Que aí vem a questão dessa vivência, que a gente quer propor aqui, uma brincadeira que a gente quer propor para vocês. E é uma brincadeira literalmente. Ela fica mais engraçada se vocês mostrarem a câmera, mas também se não mostrar não tem problema. Mas quem quiser abrir a câmera, é um convite que a gente está fazendo. É um jogo simples, ele não tem nada demais, mas ele já faz parte de um processo terapêutico do clown terapêutico, né? Então nós vamos fazer umas perguntas para vocês não precisar de falar nada, pode deixar o microfone fechado, vocês só vão ter que levantar a mão para dizer se vocês se sentem representados por isso ou não. Então, por exemplo, eu vou perguntar, quem aqui é representante das pessoas que estão vivas? Então, quem estiver vivo, alguém não levantou, ok, chame a ambulância. Ok, beleza. Então é isso. O jogo é só isso, tá? Então eu tenho aqui as minhas perguntinhas e vamos começar o jogo. Vocês se sentiram representados? Se você é aquilo, levante a mão. Tudo bem, beleza. Então levante a mão os representantes das pessoas bonitas. Ok, podem baixar. Tranquilo. Agora levante a mão o representante das pessoas feias. Tem gente que é feio e bonito. Eu acho fantástico isso, vai estar valendo. É porque tem dia também, né? Ok, pode baixar a mão. Levante a mão os esquisitos. Ó. Também, né? Uma aula de arte terapia. Baixa a mão. Levante a mão quem tem cabeção. Você não. Eu não tenho, eu deixei. Baixa a mão. Levante a mão os narigudos. Ah, temos representantes narigudos. Levante a mão quem tem a bundinha gostosa. Pode baixar a mão. Levante a mão as pessoas legais. Eu. Ah, tem cheio de gente legal aqui. Baixa a mão. Levante a mão as pessoas arrogantes. O jogo já começa a ficar engraçado, porque algumas mãos vão fazendo assim, ó. Levante a mão aqueles que são o especial da mamãe. Ai, meu filho, eu sou o especial da mamãe. Gente, tem pouco especial da mamãe. Eu sou o super especial da mamãe. Eu sou o filho mais bonito, o neto mais bonito de todas as avós. É, assim saiu você. O melhor cozinheiro da casa também. Enfim, pode baixar a mão. Levante a mão os competentes e eficientes. Pode baixar a mão. Levante a mão os incompetentes. Baixe a mão. Levante a mão aquelas pessoas que já fizeram ou fazem terapia. Não é fisioterapia não, tá? É terapia. Beleza? Vou baixar a mão. Levante a mão aquelas pessoas que comem compulsivamente. Beleza? Baixa a mão. Levante a mão aquelas pessoas que gostam muito de beber. A gente só bebe água aqui. Beleza? Baixa a mão. Levante a mão aquelas pessoas que gostam muito de comer chocolate. Caraca! Pode baixar a mão. Levante a mão aquelas pessoas que gostam muito de café. Caraca, olha só, unanimidade. Baixe a mão. Levante a mão aquelas pessoas que gostam muito de transar, fazer sexo. Beleza, baixa a mão. Levante a mão aquelas pessoas que têm uma tendência a se entristecer. Baixa a mão. Levante a mão aqueles que já passaram, nem que por algum instante, algum tipo de processo que se deprimiu, literalmente.
Ok, gratidão. Baixa a mão. Levante a mão aquelas pessoas que olham para o cocô antes de dar descarga. Viu? Baixa a mão. Os que já comeram meleca pelo menos uma vez na vida. Baixa a mão. Os que comem meleca até hoje. Tá ok. Vou fingir que acredito. Aqueles que assaltam a geladeira e não confessam que foi ele que assaltou. São poucos, mas somos honestos. É isso aí, galera. Baixa a mão. Levante a mão aquelas pessoas que já foram agredidas. Ok. Daquelas que a agressão aconteceu dentro do próprio lar. Ok. Gratidão. Daqueles que já sofreram algum tipo de abuso. Ok. Gratidão. Dos que já foram de alguma forma humilhados. Gratidão. Pode baixar a mão. Levante a mão aquelas pessoas que já foram traídas. Gratidão. Pode baixar. Daqueles que já traíram. Gratidão. Levanta a mão das pessoas que têm medo. Gratidão. Daqueles que têm dificuldade para dar amor. Gratidão. Daqueles que têm dificuldade em receber amor. Gratidão. Levante a mão aqueles que têm dificuldade para perdoar. Gratidão. Aqueles que têm dificuldade para dizer não. Gratidão. Daqueles que são sabotadores da própria vida. Gratidão. Levante a mão daquelas pessoas que acreditam no amor. Gratidão. Levante a mão as pessoas que acreditam no ser humano. Nós, talvez aqui na grande maioria, gratidão, somos cuidadores de alguma forma. Cuidamos do outro. De alguma maneira. Seja pela via da arte, seja pela via da psicoterapia, seja pela via. É necessário acreditar no ser humano. É necessário acreditar que o outro tem alguma forma de se sustentar e de modificar coisas que moram dentro dele que não estão bem. Esse exercício, essa brincadeira, essa dinâmica, ela é uma dinâmica muito bem estruturada. A gente faz ela há 11 anos. Claro que aqui a gente fez perguntas simples. Ela é muito mais profunda e muito mais complexa. Aqui foram feitas perguntas que, misturadas entre o brincar e o sério, faz com que a gente se sinta um pouco mais à vontade de se colocar. Entre o quem se acha bonito e o quem já sofreu um abuso, há uma grande diferença, mas na mistura das palavras se coloca. Entra num pacote. Rodrigo, mas você me perguntou uma coisa que eu não tive coragem de levantar a mão. Aí a brincadeira não funcionou? Quem disse que não funcionou? Existe uma mãozinha mental que levantou para todo mundo aí quando eu não dei conta de levantar a mão. Então isso é uma brincadeira que ela sempre funciona independente de você se movimentar ou não. Esse é um dos jogos entre centenas e centenas, e quando eu digo centenas e centenas, porque são centenas e centenas de jogos, que nós usamos para mobilizar a autopercepção. Porque isso aqui não é para poder assistir o outro, não. Isso aqui não é para ver se o outro é viciado em chocolate, ou para saber se o outro come muito, ou se o outro já sofreu algum ataque, já traiu outro. É para relembrar o que é a minha história. É para relembrar o que é aquilo que eu sei de mim, sinto de mim, e que muitas vezes passo anos sem fazer contato.
É um jogo de que eu me represento na vida. Eu me represento por ser bonito, por ser feio, por ter sido abusado, por ter sido isso. E esse é um dos exercícios que, brincando, se fala de coisas muito sérias. Então eu queria muito agradecer por vocês terem participado, a grande maioria, terem compreendido a brincadeira e brincado com a gente, assim como tudo que a gente pode trazer aqui agora. Mas para isso aqui não ficar só um falatório, né, a gente combinou de abrir agora essa próxima meia hora, né, Selma, para poder deixar vocês também perguntarem, ou falarem, ou xingarem a gente um pouco, porque eu acho que faz sentido. Então, a gente quer passar, Selma, para você, né, para o pessoal aí do departamento, quem quiser. Agora é com vocês um pouquinho. Vocês não vão deixar de tocar aquela música linda que vocês estavam tocando antes, né? Não, vamos tocar um pedacinho. Vamos deixar para o finalzinho, quando estiver terminando. Tá aberto agora. Não sei como é que fica aí a regra das perguntas. E talvez não tenham perguntas, talvez tenham comentários, né? Claro, claro. Sintam-se à vontade agora. O microfone deles pode ser liberado. Eles têm o microfone liberado agora? Pode abrir o microfone. Liz, Borges. Se quiser falar, sinta-se à vontade. O que eu queria falar é que algumas respostas elas vieram assim de uma forma tão espontânea que me deixaram surpresa. E isso foi bem interessante também, porque eu não esperava respostas que eu dei. Entendeu? E o mais lindo disso é que, às vezes, eu que faço esse exercício muitas vezes, algumas respostas são sempre as mesmas, mas algumas, elas vão mudando, né? É como isso, às vezes tem dias que eu me sinto competente e às vezes incompetente, né? Então, esse jogo nos vai revelando como a gente está também nesse momento, né? Qual que é o nosso percurso, mas como que eu tô nesses momentos me sentindo e vivendo. Sim. Tem uma pessoa aqui que fez uma pergunta, a Ana Carolina, está aqui, Ana Carolina, ela diz: gostaria de saber como podemos olhar para as pessoas que não gostam ou têm medo de palhaços. Isso está diretamente ligado a um trauma dessa criança interior? Então, tem muitos estudos, né, desse medo de palhaço, e essa é uma pergunta que acho que não cabe essa resposta, a gente não tem essa resposta, porque é algum tipo de excitação que tem a ver com cores, tamanhos e sonoridades que naquela pessoa gera medo. E que, porque necessariamente, vou usar outra coisa que é no palhaço poder explicar o palhaço, necessariamente quem tem medo de barata ou quem tem medo de avião, necessariamente não passou nem por um trauma com uma barata ou nem por um trauma com altura. Simplesmente formulou, através de algumas coisas internas, um medo. Então, isso é um processo muito mais inconsciente e complexo de ser compreendido. Não é tão simples assim. Não é por causa de teve contato com palhaço na infância, não. Seria muito simplório falar isso, tá? Oi, boa tarde. Boa tarde, Cecília. Eu já ouvi algumas discussões, já li algumas discussões na literatura quanto os dois caminhos, do clown e do palhaço, um vindo mais do teatro e outro mais do circo mesmo. Eu queria, vocês podem abordar um pouco mais sobre essa diferença, assim, se existe realmente a diferença, porque tem alguns autores que classificam que sim, outros não. Cecília, há uns anos atrás, essa discussão ela era tão grande no meio dos palhaços que nós convivemos. Hoje eu convivo com palhaços no mundo inteiro, no país inteiro. Mas isso dava tanta briga. É clown, é palhaço? O que é clown? O que é palhaço? Que eu comecei a fazer parte de um time com grandes palhaços brasileiros, onde a gente parou de falar, de brigar por isso. E a gente estabeleceu que falar de clown e palhaços, a gente estaria falando de um universo complexo e grandioso. Entendeu? Então, de fato, eu não vou levar essa discussão, é clown, é palhaço, o que significa? Existem uma série de autores que colocam bem claro a diferença entre um clown e palhaço. Mas isso, para nós da arte ser grande, a gente não contextualiza dessa maneira. Então, para a gente é clown ou palhaço. É um universo muito maior. O importante são as excitações que eles trazem, tá? Clown, palhaço, também tem mil outros, tem o bufão, tem outros tipos, né, de personagens bem parecidos. Mas isso é umas categorias que acredito que quepam nas artes cênicas, talvez, né?
porém, nós que o que queremos pegar é o tipo de processo, para esse olhar que eles têm, e essa forma de se comunicar, nós realmente não nos importa. Claro que às vezes, igual que o branco, o Augusto ou o bufão, são coisas que nós diferenciamos porque nos permitem acessar diferentes aspectos nossos de cada um. No sentido terapêutico No deles. sentido terapêutico deles, mas não como diferenciação. A gente acaba colocando eles todos dentro do clã ou do palhaço, né? Por causa disso. O que interessa é o processo que eles movem, mas não a posição que ocupam, se é de estrada. Mas a sua pergunta é totalmente pertinente, porque existem alguns autores que vão fazer essa diferenciação e estudar sobre isso, tá? Gratidão. Vocês falaram que vocês fazem imersões, é isso? E essas Sim. imersões elas são voltadas para o processo, para o efeito terapêutico do palhaço, é isso? Sim. Essa imersão ela tem 2 grandes objetivos. Para pessoas que querem conhecer o trabalho porque estão querendo se tocar de alguma forma com esse processo, e para pessoas que querem aprender esse processo para poder reproduzir em outros lugares. Para psicólogos, arteterapeutas, para palhaços, para artistas, para educadores, né? Pessoas que querem conhecer esse trabalho. Claro que na psicologia eu vou usar de uma forma, como arte educadora eu vou usar de uma forma, como, né, cada um vai usar de acordo com a sua competência. Mas o processo energético ele é igual para todo mundo. Então a gente vai ter a imersão, a gente vai ter o trabalho de um dia, a gente vai ter a formação, que é uma formação que dura em média 1 ano a 1 ano e meio, que tem vários encontros, várias imersões. Aí já é compreender todo esse complexo. Nós estamos na 2ª turma de formação em clown terapêutico. Né? Então, vários trabalhos. E isso a gente leva para os nossos consultórios, para a nossa vida, para o nosso trabalho, para a nossa empresa. Mas o mais importante, isso não é uma técnica. Isso acaba por se tornar uma forma de ser. Assim como nós falamos na Gestalt, que não é uma técnica, que é a nossa abordagem que eu trabalho. É uma forma de ser. A gente age de uma maneira muito parecida, que não é uma técnica, mas uma maneira de ser que a gente vai adquirindo. Né? Por isso que quando a gente trouxe que o fato de que a gente acredita muito nas imersões, na formação, não trouxe como uma forma de divulgação, mas como uma forma de pensar o processo terapêutico como uma coisa prolongada, não como uma oficina de um dia que realmente tem um movimento, mas que se não tiver embaixo outra base de sustentar esse movimento, fica com um movimento só, com outros trabalhos que são um pouco mais longos, mas que tem uma força que vai sendo reforçada, né? Um movimento que continua tendo aquele empurrãozinho para ir acontecendo. Então, por isso a gente se decanta, gosta de imersão de trabalhos mais longos, de processos mais longos, porque acredita que ao ser uma forma de estar no mundo, você não aprende isso lendo ou num dia, né? E é experimentando, trocando, sendo cúmplice e também se vulnerabilizando na frente de um grupo que se torna um espaço uterino e protegido para que a gente possa se expor. Porque essa... Sim, oi, claro, termina, pode terminar. Não, a única coisa que eu falar é que se expor é muito difícil. Nós temos medo e vergonha de nos expor. Então, aprender a fazer esse trabalho num lugar seguro, num lugar onde todo mundo está ali para isso, é extremamente rico. É isso. Eu tenho uma pergunta para vocês. Nessas questões que vocês colocam, quem aqui se acha feia, quem se acha bonita, não sei o quê, vocês fazem algumas perguntas que mexem com coisas muito profundas, né? Quem aqui já foi abusado, quem já foi agredido, né? E outras, né? O que nessas imersões, workshops, etc., o que acontece se alguém começa a chorar ou se entra em contato com esses conteúdos? Como que vocês trabalham isso? Esse momento ele é esperado, né, Selma? Porque ele é inevitável. Quase inevitável. Então, nesse momento, o workshop se volta para aquela pessoa. E nós temos um trabalho específico para exatamente aquela manifestação e a pessoa se torna o palco de todo o processo. E ao trabalhar aquela situação, aquela vulnerabilidade da pessoa, ao a gente fazer um contato de acolhimento, mas também de exposição, de acolher aquela exposição, todo mundo também vai trabalhando nos seus próprios processos.
Você Então, pode dar um exemplo? posso. Sim. Nós estávamos trabalhando numa imersão há 1 ano e meio, 2 anos atrás. Eram umas 12 pessoas, mais ou menos. Então, começou uma fala de uma com outra, e uma falou, eu já sofri um tipo de abuso. Nem era num jogo como esse. Uma menina falou numa imersão, e a outra também, mas eu também. E aí, de repente, eu me peguei numa situação totalmente inusitada. Das 12 pessoas que nós estávamos lá, 11 tinham sido abusadas. Aquilo foi muito forte. Então, ficou declarado naquele instante que nós faríamos um trabalho naquele final de semana voltado para aquele machucado aberto no grupo. Então, nós discutimos sobre aquilo. Nós encenamos terapeuticamente aqueles processos. Nós trouxemos à tona, vivenciamos. Aí é um processo que tem a ver com o palhaço, mas tem a ver também com o psicodrama. Só que a diferença, né, do psicodrama, da psicologia ou do psicodrama moriano para o psicodrama palhacístico é que nós fazemos isso através do tom do riso e da comédia. Então nós falamos dessa dor e nós procuramos tentar fazer uma brincadeira com essa dor. E é uma brincadeira ética, porque é uma brincadeira que a pessoa a aceita, ela não é colocada. Ela é convidada. E se ela se sente à vontade, e o efeito disso é muito forte. O efeito disso é muito forte porque a gente tem logo em seguida, a fala da pessoa, como é interessante olhar para aquela dor que ela olhou durante 10, 15, 20 anos sobre um outro ângulo. Então, na realidade, nós convidamos a pessoa a olhar para uma dor que ela olha sobre essa direção de uma outra direção. A gente olha pela dor, muitas vezes, pela via da própria dor, da angústia, da mágoa, o que é da natureza mesmo de olhar para a dor. Então, o convite, vamos tentar olhar para um outro lado, e esse outro lado costuma fazer uma transformação muito rica, muito bonita. O Zinker fala sobre isso, né? Sobre de algumas dores que são tão grandes que a gente não consegue olhar para elas assim. Então, o humor, o Zinker fala do humor, né? Mas o humor entraria como esse facilitador para aproximar, para converter essa grande dor numa pequena dor. E depois que essa dor for menor, aí sim, trabalhar desde outros aspectos. Mas fazer uma primeira aproximação, tirando a força que ele tem, né? E o humor permite tirar a força na dor. E depois, vendo outros aspectos que precisam ser trabalhados dessa dor desde outros ângulos, né? Mas, por enquanto, é grande demais. E a brincadeira do clown, assim, eu vou dar um exemplo um pouco mais leve, não quero entrar em um exemplo muito mais forte que não. Mas, assim, por exemplo, uma das imersões que a gente fez, num jogo de brincadeira clown, uma menina muito chateada, coisa e tal, falou assim, poxa, eu sou uma pessoa que eu me sinto uma formiga presa por um floco de neve gigante, como se eu tivesse aquele floco em cima de mim e eu não conseguisse fazer nada. Simplesmente minha vida é assim, eu sou essa formiga e tem um floco de neve. Só que um floco de neve é leve, mas para uma formiga é muito pesado. Ela estava colocando aquilo com indignação e tudo, e a gente estava fazendo um jogo de brincadeira clownesca. Então eu falei assim, peraí, então vem cá. Você agora então é essa formiga. Você precisa agora de um floco de neve. E aí no jogo eu peguei e deitei em cima da perna dela com meus 115 quilos de peso. E ela começou a sentir uma dor, ela tá doendo. Eu falei, mas é o peso do floco de neve. E aí eu falei, e aí, como se sai desse floco de neve? E a partir dali teve um trabalho terapêutico muito bonito em cima da formiga e do floco de neve. A gente com os aparatos de clown, terapia, toda uma brincadeira. E aquilo foi tão modificador na vida dela, aquilo fez tanto sentido, que essa semana ela escreveu no blog dela contando essa história e o quanto a partir daquele movimento e daquele jogo brincado com a dor dela, daquela forma, o quanto ela resolveu mudar a vida dela. Então hoje ela fez uma publicação sobre esse evento, essa semana mesmo saiu no blog dela. É uma psicóloga. E assim, tem 1000 exemplos. Claro. Eu fiz essa pergunta porque eu acho que são questões, às vezes, tão delicadas, né? Que, sei lá, eu fiquei pensando, será que eu me sentiria à vontade de tratar de uma forma jocosa de coisas que me machucaram, né? Isso. Só atando no trabalho para compreender. Porque quem não se sente à vontade não precisa de trabalhar. Entende? É um convite. Quem não se sente à vontade não tem que fazer. Algumas pessoas, Selma, foi muito legal você falar isso. Nós tivemos pessoas que já fizemos imersões com a gente 5 vezes. 5.
Mas por que, Rodrigo, alguém faz uma imersão 5 vezes? Porque na primeira vez ela só deu conta de assistir. Na segunda vez ela deu conta de falar. Na terceira vez ela deu conta de levantar e fazer alguma coisa. Mas na quinta vez ela fez uma dança onde ela falava, eu quero me libertar pela dança. Então ela me pediu isso publicamente. Eu falei, você quer fazer uma dança pública? Eu falei, é isso que eu quero. Eu falei, então dança pra gente. E ela montou uma dança e ela soltou visceralmente. E ela falou assim, eu sou a pessoa mais tímida do mundo. Eu vim aqui porque eu era a pessoa mais tímida do mundo. E ela fez uma dança que todo mundo saiu chorando. Pela quinta vez, depois de 3 anos de trabalho. Então, assim, é muito lindo isso. É muito libertador. Selma, é muito lindo. É muito lindo. E também essa brincadeira, ela entra aos poucos, né? Uhum. Essa brincadeira que a gente trouxe aqui, por exemplo, não é a nossa abertura. Como o Rodrigo disse, a gente precisa de espaços de segurança. Então, a gente sempre investe primeiro nesse processo de criar um espaço de segurança. Um espaço onde intimidades possam ser compartilhadas também na medida que um se sente confortável para compartilhar, né? Mas só o fato de estarmos nas trocas, ou como quando alguém já compartilha a sua história, todo mundo é mexido. Como aqui, ninguém precisa levantar a mão. Uhum. Só de escutar alguma coisa faz clique na nossa cabeça. Só de ver a história do floquinho de neve e da formiga, alguma coisa nos toca também, né? E aqui nesse jogo... Oi, pode falar. Eu ia dizer que tem 3 pessoas querendo falar isso. Ah, sim, não, sim, vamos passar para ela. Mas então, no jogo de hoje, por exemplo, pessoas ficaram com câmera fechada, outras pessoas ficaram com câmera aberta, uns jogaram, uns observaram e alguns jogaram hora sim, hora não. E aí, acho que é isso que é a liberdade também da brincadeira. De poder dizer sim e dizer não. Né? Não é um processo autoritário. A Natália, eu vi ali aparecendo na pergunta, ela perguntou se a gente tem agenda. A gente não vai passar a agenda aqui agora, mas entra no nosso Instagram, A Arte de Ser Grande, e no nosso YouTube, A Arte de Ser Grande. Terça-feira agora a gente vai fazer a Semana da Criança Interior. Eu passei até um link para a Yara, né, Yara? Depois passa o pessoal aí no chat, o link, quem quiser, tá bom? Conhecer. Pode passar mais perguntas. Já passamos. Tem 3 pessoas querendo falar. Fátima. Eu só queria dizer que na fenomenologia se faz uma diferença entre falar sobre e falar de, né? Eu senti os dois falando muito os dois muito inteiros, espontâneos, com a sabedoria, com a plenitude, sem falar sobre, falando de. Eu me senti capturada por essa mera brincadeira, então eu entendo o que a Selma está querendo dizer, né? Mas eu acho que vocês dois seriam pessoas em quem eu confiaria para fazer um trabalho delicado e expor essas vulnerabilidades, porque vocês me pareceram muito inteiros e presentes no que vocês estavam fazendo e falando. Era isso. Ótimo. Pela palavra, tudo que nós colocamos o nosso grupo, nós estamos dentro juntos. Nós nos vulnerabilizamos junto com o nosso grupo e participamos do processo juntos. É um caminho junto. Não são 2 mestres ensinando nada. Nós estamos juntos. Eu acho que essa é a questão. Isso. Moto E6 Plus, não sei qual é seu nome. Tem uma pessoa, Luciana Vitória, também quer falar. Tem aqui, Moto E6 quer falar, mas eu não sei qual é o nome. Luciana também quer falar. Nem quero depois, Selma. Eu vou... Boa tarde para todas. Boa tarde para todos. Meu nome é Luciana Vitória. Eu fui citada aí pelo Rodrigo, eu sou palhaça também e psicanalista. Então eu tô meio de intrusa aqui na Gestalt, mas vim porque sou uma grande interessada no clown terapêutico e também sou amiga do Rodrigo. E vim falar com vocês aqui agora a respeito da imersão, né, desse trabalho do clown. Porque quando a gente está no curso, quando a gente vai fazer as vivências, é tudo muito fluido e muito orgânico. Porque, como já foi dito aqui, é muito acolhedor. As pessoas estão juntas e elas estão juntas na roubada que elas se meteram enquanto palhaços, né? Elas estão lá com o nariz jogado no chão e elas estão ali para sair da cara que bateu no chão e levantar
e todo mundo levanta junto. Todo mundo cai junto, mas todo mundo levanta junto. E isso é o mais impressionante do trabalho do clown terapêutico. Porque, como a Montserrat já falou, você vai trabalhar questões que são suas. Você não está encenando o palhaço. Você não é um ator que está com um script pronto, que você faz um trabalho para mostrar algo ou alguém que você não seja. Encenar uma outra persona. Não, você vai estar ali com aspectos seus que você não mostra para ninguém. Então, você tem o Rodrigo, que é o barrigudo, você tem a Montse, que é a descabelada, e você tem a Vitorina, que é a emburrada, que só fala na hora que ela quer, que só fala com quem ela quer, que só fala do jeito que ela quer. Então, assim, todos os seus aspectos que é feio mostrar em sociedade, que é feio ser daquele jeito, é aquele do seu palhaço. E quando você está nesse lugar de entrega total, de mostrar, olha, eu sou barrigudo, ri comigo, vamos rir comigo. Olha, eu sou emburrada, vamos rir comigo. Olha, eu sou descabelada, vamos rir comigo. E assim como outros aspectos que já foram ditos aqui, da bufonaria, do palhaço branco, que é o meu, do Augusto, que é o do Rodrigo. E aí, se a gente fosse colocar a trinca de palhaços, né? A Motosserra, o Mirabel e a Vitorina, ia virar uma zona, porque imagina, o tapete, que é as 3 categorias, né? A Motosserra ia virar o tapete, o Mirabel, Augusto e a Vitorino branco. Ia virar uma zona, e uma zona muito bem arquitetada, né? Porque é uma zona de afeto, de mostrar quem se é, de mostrar aonde você está, e é absolutamente seguro quando você está fazendo uma imersão de clown, porque você vê que está todo mundo junto. Um profundo respeito, numa profunda harmonia e principalmente num lugar de extremo acolhimento. E isso é que é muito interessante. Então, é entrar com medo, sair estourado de lá de dentro, mas sair bem melhor. Isso eu queria deixar meio que um testemunho de amiga do Rodrigo, de psicanalista e também de pessoa que já fez imersão com ele, né? Então, assim, passou por esse processo e é absolutamente maravilhoso, transformador e é mega indicado, mega indicado. Então, era isso. Eu vou te interromper um minutinho, porque faltam 9 minutos para a gente terminar. Então, Rodrigo, como vocês querem aproveitar isso? Eu adoraria ouvir aquela musiquinha que vocês estavam Vamos fazer. Gratidão, Lu, né, pela sua fala linda aí, né, sempre na amizade eterna que a gente tem, né, querida psicanalista e mais acima de tudo amiga e clown. Obrigado pela tua fala. Tinha mais uma pergunta, porque aí eu vou passar para a parte prática, que já está vindo aqui na minha mão. Quem que era o Moto G ali que estava falando? Moto Plus, Moto I? Era eu. Vou Oi. falar rapidinho. Estudo psicologia e a gente começou com um coletivo agora, recentemente. E para a vivência artística, eu fiz exatamente uma proposta de imersão através da dança, e a gente tem feito, tem sido muito bonito, muito revelador como toca em cada um. E eu aqui desse lado de cá, levantando a mão, nessa dinâmica de vocês, me percebi levantando mão para coisas que eu passei anos me implicando na terapia para falar. Eu queria agradecer, dizer o quanto é interessante. Quando eu me percebi levantando a mão, eu falei, nossa, passei anos trabalhando para conseguir falar. É isso. Gratidão, querida. Gratidão pela tua fala, porque a proposta é essa, é que seja leve sobre a dor, mas que seja sobre a dor. Porque é sobre isso que a gente fala, a dor humana. Tá? E, na verdade, eu queria dizer para vocês que quando a gente vai nos trabalhos, nas imersões, a gente não chama as pessoas para falar sobre dor. A gente só chama para brincar. Só que estamos num momento onde é tão difícil brincar, que brincar dói.
Mas, na verdade, a gente não chama para a pessoa vir e falar qual que foi a dor, qual que foi o Vem, abuso. vem cá dar seu testemunho da sua dor, Não é isso que a gente faz. A gente só chama para brincar. Só isso. A gente chama as pessoas para brincar e a dor emerge. É só isso que acontece. E ela vem de forma leve, né? Posso tocar, Selma, um pouquinho? Claro. Assim, só um pedacinho. Tocar um pedacinho da música de vocês, que a gente adora. Que eu acho que fala, é legal, porque eu acho que essa música tem a ver com o que a gente acabou de falar aqui. De pegar a dor e transformar no belo. Uhum. A vida é bela. Que lindo! Essa música, ela faz muito sentido pra gente. Quem viu o filme A Vida é Bela entende por que a gente toca ela, né? Porque a gente trabalha na beleza junto com a dor. É do filme, é mesmo. Exatamente. Então, se vocês conhecem o filme A Vida é Bela, e né, como o Benini ele foi conduzindo no ator dele a beleza para o filho dele dentro de um campo de concentração, como ele foi dando beleza para o filho dele até o final, a arte de ser grande se propõe a fazer isso, a trazer beleza no meio da dor. Então, aquilo ali pode ser um bom exemplo do que significa o nosso contato com as pessoas que chegam no nosso trabalho. Esse é o processo da arte do clown em processos terapêuticos. É sobre isso que a gente queria falar aqui hoje. Que lindo. Arrepiei, arrepiei, arrepiei. E é isso. Fiquem à vontade, sou super grato de estar aqui. Selma, gratidão, né, pelo convite, né? A Yara também que nos ajudou e nos auxiliou o tempo todo, mandando os e-mails e tudo. Gratidão, né, a todo o pessoal do corpo, do SEDES e tudo. E a gente está aqui disponível sempre que vocês quiserem, tá? Quem quiser conhecer o trabalho, né, Instagram, A Arte de Ser Grande. Quem quiser conhecer a Semana da Criança, semana que vem tem aí o link. Se quiser passar de novo o link pessoal, aí pode passar. E é isso, estamos disponíveis. Gratidão, Selma. Ela tem uma referência para nós. Sim, sim. E é uma honra receber um convite da sua parte, Selma. E aí eu não me canso de repetir isso. Acho que a Selma já deve estar de saco cheio de escutar. Mas a psicologia, para mim, não fazia sentido. Eu ia desistir do curso já no 8º período. E aí eu comecei a escutar falar que existia arte dentro da psicologia. E a primeira pessoa que eu fui encaminhado foi essa senhorita aqui, a Selma. E aí eu descobri que existia arte. Aí eu não desisti desse mundo. Então isso faz parte da minha vida. Ainda vou me arriscar a fazer um workshop com vocês. É um bom risco. Gente, olha, emocionada, assim, muito feliz que vocês tenham vindo. Pena de todas as pessoas que não vieram, mas essa apresentação fica gravada. Então, quem veio, gostou, pode indicar para outras pessoas que vai estar gravado no site aliás, no YouTube do Instituto SEDES Sapiência. A partir de segunda-feira está lá, né, Yara?
Acho que vai ser na terça, porque segunda é feriado, né? Então a pessoa que coloca, acho que não vai estar. Mas a partir de terça eu acredito que já esteja lá. Tá ok, Luciana. Então, muito obrigada. Gratidão. Foi uma maravilha. Queria convidar o pessoal para abrir o microfone, dar tchau, todo mundo, para ter um tchau mais caloroso. Obrigada. Tchau. Foi muito emocionante. Maravilhoso. Gostei demais. Beijo para vocês. Valeu. Muito obrigada pela troca.